11h30 começa o seu Record Nordeste com as reportagens que você só vê aqui. Confira os principais destaques de hoje. Absurdo em Salvador. Pai envenena o filho, um bebê de 2 meses. Ele não queria assumir a paternidade da criança. Caminhão da Polícia Militar atropela e mata um motociclista. O condutor, identificado como José Eduardo Matos Júnior, de 24 anos, morreu na hora. A mãe da vítima, ao reconhecê-la debaixo do veículo, ficou desesperada. Por decisão do Superior Tribunal de Justiça, o motorista não será mais obrigado a fazer o teste do bafômetro. Enquanto isso, acidentes por causa do álcool continuam fazendo vítimas. Aí só vi um impacto. Inclusive o meu carro capotou por aqui, ficou aqui em cima desse muro. E ele aparentemente... Tá bebido? Embriaguez. E ao vivo de Pernambuco, as imagens exclusivas do final feliz de um sequestro. E tem muito mais informação para você. Eu sou Adriana Quadros e este é o seu Record Nordeste. A gente começa com uma notícia do Rio Grande do Norte. Um jornalista e radialista foi assassinado a tiros em frente à casa onde morava na cidade de Caicó, a 304 quilômetros de Natal. Francisco Gomes de Medeiros, conhecido como F. Gomes, tinha 48 anos e, segundo a polícia, ele estava na calçada quando um homem em uma moto disparou vários tiros e fugiu. O radialista tinha um blog e postou em setembro uma denúncia de suspeita de troca de votos por crack na região do Seridó, que repercutiu nacionalmente. A polícia não soube informar se o radialista havia recebido ameaças. Até o momento, ninguém foi preso. O assunto agora é saúde. O Alzheimer é uma doença que atinge 7% da população idosa brasileira. O problema provoca a perda gradual da memória. Segundo especialistas, uma das saídas para evitar a doença é fazer com que o cérebro seja constantemente estimulado. E isso deve começar ainda na juventude. Esquecer onde deixou as chaves, não lembrar daquele número de telefone ou nome do colega de trabalho. Quem nunca passou por uma situação dessas? Aquele esquecimento, vez ou outra, é comum em todas as idades. Mas quando isso acontece com frequência, depois dos 60 anos, e ao ponto da pessoa não lembrar que acabou de almoçar ou sair de casa e no meio do caminho esquecer para onde ia, cuidado, isso pode ser sintoma de Alzheimer. O Alzheimer é uma doença genética, mas não é obrigatoriamente hereditária. Ela afeta a região do cérebro responsável pela memória recente. Com o tempo, a doença se agrava, atingindo outras regiões do cérebro. Mas ao contrário do que muita gente pensa, o Alzheimer não é um problema natural da velhice. É uma doença que está associada ao envelhecimento, mas nem por isso, e aí nós temos um segundo mito, que é a pessoa que envelhece não necessariamente vai ter doença de Alzheimer. Lembrar é um dos passatempos favoritos de Dona Judite. Nas canções eternas de Roberto Carlos, ela se emociona e canta, relembrando bons momentos dos 86 anos muito bem vividos. A gente não pode parar, meu filho. Tem que trabalhar, mas com os pés, as mãos, a cabeça, e eu olho tudo. A prevenção para o Alzheimer começa com mudanças de hábitos ainda na juventude, adotando uma alimentação saudável e um estilo de vida livre de estresse. O importante é que a pessoa não fique parada, não fique sem uma atividade onde esse cérebro possa estar sendo estimulado, criando essa reserva cognitiva. Para exercitar a mente, palavras cruzadas. Gosto muito de ler, para saber o que se passa e tudo, né? Gosto de ler. Segundo os médicos, o nosso cérebro é como uma cidade, onde os neurônios são as ruas e avenidas e as informações são como os carros, que circulam de lá para cá, daqui para lá. O Alzheimer atinge os neurônios, interrompendo esse trânsito de informação. Se existem caminhos alternativos, ou seja, ligações entre neurônios, as informações desviam desse bloqueio e chegam ao destino sem prejuízo. Esses caminhos alternativos são criados quando exercitamos a mente. É isso mesmo, tem que ler bastante, isso ajuda que você nem sabe, viu? Bom, infelizmente tem um assunto, uma tragédia na Bahia, um grave acidente na BR-116, próximo ao município de Serrinha, 180 quilômetros de Salvador, deixou 5 mortos e pelo menos 10 feridos. Grave acidente mesmo.
O motorista de uma caminhonete forçou uma ultrapassagem, atingiu 2 veículos de frente. No local do acidente, o cenário era de destruição. Mesmo assustado com o violento acidente, Adão tenta, por telefone, tranquilizar a família lá no Paraná. O motorista desta carreta é a principal testemunha do desastre que tirou a vida de 5 pessoas na BR-116. Eu só vi os carros na minha frente que ele vinha vindo normal. Daí a pouco ele saiu na pista ao contrário, já pegou o golzinho, pegou a caminhoneta, pegou todo mundo que estava ali na frente. Aí quando eu vi, eu simplesmente pisei no freio e saí para o acostamento. Aí eu só escutei os estouros, só não vi mais nada. Quando eu disse, já estava aquela bagaceira toda ali. Esta caminhonete importada teria causado o acidente com outros 4 veículos durante uma ultrapassagem. O carro onde as 5 vítimas viajavam foi o primeiro a ser atingido e foi encontrado partido ao meio. Ficou totalmente destruído. Ninguém escapou. Os ocupantes haviam saído da cidade de Euclides da Cunha no início da manhã com destino à Feira de Santana. Por enquanto, apenas uma mulher foi oficialmente reconhecida, Olga Batista Campos. Os outros 4 corpos ainda não foram liberados. 7 vítimas do acidente foram encaminhadas para o setor de emergência do Hospital Municipal de Serrinha. 4 já receberam alta e 3 foram transferidas para o Hospital Cléristo Andrade, na cidade de Feira de Santana. Mesmo hospital onde está internado Anderson Suzar, de 23 anos, motorista da caminhonete, acusado de provocar o acidente. No local da tragédia, ainda está o que sobrou dos veículos envolvidos. Uma lembrança que Adão quer apagar da memória. Um monte de gente morta ali dentro da Paraty, acho que 5 pessoas. Foi triste. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 80% dos acidentes nas estradas acontecem por causa da imprudência. Davi Leide Souza, de 46 anos, e o motorista que é acusado de provocar o acidente, Anderson Suzar, de 23 anos, foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado, em Salvador. Você vai ver em instantes caso absurdo em Salvador. Pai envenena o próprio filho de 2 meses, tudo para não ter que fazer um teste de paternidade. E ainda nessa edição, as consequências da decisão do Superior Tribunal de Justiça que tirou do motorista a obrigatoriedade de fazer o teste do bafômetro. Agora, o medo dos especialistas é que acidentes por causa do álcool continuem fazendo vítimas. Você vai ver também ao vivo de Pernambuco, o sequestro acaba com um final feliz. Veja isso em instantes no Record Nordeste.